Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Retomando as atividades dos seminários abertos de criminologia do GCRIM. Hoje a gente recebe a Clarissa Campani Mainieri, que é mestre em Direito pela Uniriter e integrante do nosso grupo de pesquisa. E ela vai falar sobre a pesquisa de mestrado, que eu inclusive tive presente na banca, e é um trabalho muito interessante, não só sobre o aspecto do conteúdo, mas também metodológico e além do tema, logicamente. Então a gente já estava, né, Clarissa, há um tempo para para marcar. Esse ano a gente teve várias intercorrências, né, mas finalmente, né, mesmo sendo já no final do período, a gente conseguiu agendar para ter essa conversa. O título é Julgando Mulheres Sobreviventes de Estupro, o impacto dos estereótipos de gênero e raça na valoração da prova. Então, Clarissa, muito obrigado mesmo Eu que agradeço. por estar conosco e, enfim, acho que já conhece um pouco a dinâmica. A ideia é que possa apresentar em torno de 45 minutos, 50 mais ou menos, mas sendo flexível no tempo, para depois a gente fazer um debate, né? Tem vários mestrandos, doutorandos e pessoal da graduação aqui também, pessoal que não é do grupo, porque está aberto. Uh, Normalmente os debates tendem a ser bastante férteis também. Então, fique à vontade e é um prazer tê-la conosco. Obrigada. Eu consigo, será compartilhar? Acho que consigo. Não, eu preciso compartilhar a tela. Consegue compartilhar, mas daí eu tenho que te transformar em host, só que daí tu vai ficar ao mesmo tempo responsável por aceitar o pessoal. Acho que por mim não tem problema. Tá? Não, Só é que se eu só não ver eles entrando. pode acontecer um pouquinho isso daí de demorar, mas daí só peço que fique um pouco. Opa, não é compartilhar que eu quero. Fique um pouco atenta a isso, porque vai aparecer uns balõezinhos aí de gente querendo entrar. Deixa eu te colocar de tornar anfitrião. Beleza. Já consegue, né? Uhum. Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Estamos vendo, sim. Tá. Beleza. Então, eu vou falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que envolve a análise de estereótipos de gênero e raça na valoração da prova em crimes sexuais. A gente limitou a pesquisa ao estupro. E eu vou só começar a fazer uma observação sobre a minha escolha do termo sobreviventes para tratar as vítimas de estupro. Há um tempo, os movimentos de mulheres vêm criticando o termo vítimas, ainda que não seja uma questão plenamente pacificada. Tem se falado muito que esse termo ele coloca a mulher sempre numa posição de submissão, de ser definida pela violência que ela sofreu, e que isso acaba muitas vezes trazendo um peso a mais para que essas mulheres busquem as autoridades, que essas mulheres se empoderem daquilo que aconteceu com elas. Então, eu opto por usar a palavra sobreviventes, que devolve a agência dessas mulheres e faz com que elas não sejam definidas apenas por aquilo que aconteceu por elas, mas por todo o movimento de resgate dessa independência, dessa força, dessa reconstrução. O contexto da minha pesquisa, o que me fez buscar entender o que estava acontecendo, foi a Recomendação Geral 33 do Comitê CIDO, que identificou que os dois dos principais problemas que impediam as mulheres de acessar a justiça seriam estereótipos de gênero e procedimentos e práticas em matéria probatória. Né? Ou seja, essas duas questões seriam um dos grandes impeditivos de que mulheres pudessem buscar a justiça. Como eu trabalho há muitos anos no judiciário, essa questão do estupro sempre me intrigou muito, porque eram decisões muito
subjetivos, completamente subjetivos. E apesar de muito se falar de como isso atrapalhava, eu não vi muitas pesquisas, eu não vi muitos artigos, muitos textos sobre como efetivamente essas coisas estão ali dificultando com que essas mulheres busquem o judiciário e também como que isso impacta realmente a decisão. A gente fala muito em identificar estereótipos, estão amplamente identificados. A questão que fica é como eles efetivamente operam, né? E qual é o prejuízo que eles causam em concreto, como que essas coisas estão apresentadas. E para isso eu escolhi trabalhar com a análise e a valoração da prova pelos magistrados. Então, a minha pesquisa, voltando justamente para identificar na prática a influência desses estereótipos, ela foi desenvolvida em 3 etapas. Né? Eu parti das conclusões e dos estudos da Rebecca Cook e da Simone Cusa, que são referências na área de estereótipos de gênero envolvendo a área jurídica, né? E elas, depois de mapear e estudar muito isso, elas traçaram 3 etapas que elas entenderam que seriam adequadas e suficientes para que a gente pudesse, de fato, enfrentar estereótipos e não só reconhecê-los, né? A primeira dessas etapas seria, obviamente, identificar esses estereótipos, quais são, onde estão. O segundo seria diagnosticar esse dano, perceber como esses estereótipos eles estão influenciando. E um terceiro ponto seria determinar qual o papel do judiciário na perpetuação desses estereótipos. Então, para essas autoras, percorrer esses 3 caminhos seria uma diretriz importante de enfrentamento. E foi isso que eu fiz, ou busquei fazer. Nessa primeira etapa de identificação de estereótipos, então, eu trabalhei com a carga valorativa que esses julgamentos envolvendo crimes de mulheres sempre trouxe, né, desde a época da criminalização do adultério até os atuais, as questões de estupro mesmo e violência sexual em geral, para identificar de que forma essa carga valorativa ela está ali inserida, né, num jogo junto com as próprias leis criminais, leis processuais e essas normas de moralidade, né? Que através dessas normas que se dá essa naturalização da violência de gênero pelo sistema de justiça criminal. Num segundo momento, eu trabalhei, escolhi alguns estereótipos de gênero e raça que eu iria buscar nessas decisões, e também trabalhei um pouco sobre cultura do estupro e mitos do estupro. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que eu acho uma das partes mais relevantes, assim, até para entender onde a pesquisa chegou qual foi aquilo de mais importante. Quanto à questão da carga valorativa, essa frase que vocês estão vendo aí, será justo, então, o réu Fernando Cortes, primário, trabalhador, sofrer pena enorme e ter a vida estragada por causa de um fato sem consequências, oriundo de uma falsa virgem? Afinal de contas, essa vítima, amorosa com outros rapazes, vai continuar a sê-lo. Com Cortes, assediou-o até se entregar. E o que em retribuição lhe fez Cortes? Uma cortesia. Essa frase ela é bem conhecida, que ela deu o nome para o livro da Silvia Pimentel, da Therese Maier Pandiera, que eu citei ali embaixo, porque ela foi extraída de um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um caso real envolvendo uma mulher que foi estuprada, e a conclusão dos juízes foi que, pela postura dessa mulher, ela teria dado causa à violência e que o estupro teria sido uma mera cortesia que o réu fez após tamanha insistência dela por aquilo. Olha, o prof está mostrando o livro. É esse mesmo. Então, essa frase retrata bem o que é a carga valorativa de moralidade, de julgamento dessas sobreviventes nos crimes sexuais. Por mais que esse seja um caso que a gente possa olhar e dizer assim, meu Deus, que absurdo, isso não acontece. Hoje não, talvez de forma tão aberta. Apesar de que eu encontrei um caso bem bizarro que eu vou depois tratar. Mas esse tipo de raciocínio, ele se camufla, ele se suavizou, sutilizou e ele continua permeando os julgamentos de crimes sexuais, principalmente. Então, esse foi o primeiro ponto que eu quis trazer.
Do segundo ponto, para questões de estereótipo de gênero e raça, eu elegi três deles, porque os estudos feministas trazem inúmeros, né? Eu achei que talvez delimitar esses três, que são os mais presentes, fosse mais útil do que tentar encontrar todos. O primeiro deles e o mais frequente é a ideia dessa mulher suspeita, que é essa mulher que vem ao Poder Judiciário por N motivos trazer uma denúncia falsa para, de alguma forma, obter algum ganho. Né? Então, esse estereótipo da mulher suspeita que faça com que ela seja recebida no Poder Judiciário como uma pessoa que está ali para mentir, coloca ela num lugar de suspeição que em nenhum outro crime as vítimas são colocadas. Quando uma vítima de roubo, uma vítima de sequestro, vítima de estelionato vem para o Poder Judiciário e comenta o crime que ela sofreu, nenhuma forma ela é recebida como suspeita, muito pelo contrário, muitos processos se decidem apenas com base em palavra da vítima, o reconhecimento da vítima. Mas no estupro, essa mulher chega ao contrário, ela já chega tendo que provar e ser escrutinada para demonstrar que ela não tem nenhum motivo para estar ali mentindo. Então, esse estereótipo ele aparece de várias formas, né? A mulher louca, a mulher vingativa, manipuladora, imoral, promíscua, desonrada e interesseira. Né? Ah, essa mulher mente para se vingar desse réu, essa mulher inventou porque é louca, essa mulher está tentando conseguir um valor maior para a pensão, quer divisão de bens diferente. Então, esse estereótipo é um dos mais presentes, que é essa mulher suspeita. O segundo estereótipo que eu trabalhei e que também se fez bastante presente foi o dessa mulher honesta, né? Os feminismos tratam esse estereótipo por a mulher honesta. Eu quis acrescentar ali a mulher branca honesta, porque fazendo um recorte racial, e aí já entro no terceiro estereótipo, que seria a mulher negra hipersexualizada, a essas mulheres negras nunca se reconheceu essa posição de mulher honesta, né? Essa questão desse comportamento, a mulher recatada, a mulher que não fala alto, a mulher que se comporta, que não se dá o desrespeito, que não usa decote, que não sai sozinha. Isso nunca foi uma realidade para essas mulheres negras, né? Trabalhar com essa ideia de mulher honesta, é preciso fazer esse recorte, porque para a mulher negra, o estereótipo é outro, completamente diferente. A mulher negra sempre foi colocada num lugar de hipersexualização. Né? Então, é uma das operações do racismo dentro do sexismo, né? Que traz essa mulher negra sempre sexualizada, desde a época da mucama que servia ao senhor, que disputava com a mulher, com a sinhá lá, com a esposa, pela atenção do marido, né? Ou então das escravas que eram estupradas para mandar recados para os demais escravizados. Até os dias de hoje, a mulata do samba, que é um exemplo que a Lélia Gonzalez traz muito claro, de que aquelas mulheres são corpos para satisfazer a sexualidade dos homens e aquilo é para isso que elas servem. Né? Tem uma autora que fala no paradoxal privilégio de ser vítima, né? Que seria que apenas as mulheres brancas é reconhecido esse direito de ser no caso, vou usar a palavra vítima porque foi a palavra que a autora usou, mas ser vítima de estupro. A mulher negra não, porque ela já está nessa posição de hipersexualizada e isso reforça o estereótipo, né, que opera contra as mulheres brancas e potencializa ainda mais a dificuldade que o sistema de justiça tem de reconhecê-la como uma pessoa que merece e tem direito a acessar a justiça. Né? Voltando para o terceiro passo que eu quis ainda trazer dentro dessa identificação dos estereótipos, é muito importante a gente entender que o que se fala de estupro majoritariamente, e acredito que desde até 1990, quando a Susan Brown Miller lançou aquele livro clássico, Against Our Will, trabalhando pela primeira vez assim amplamente que o estupro era reconhecido apenas pela visão masculina, né? Que o estupro como um ato de um desejo incontrolável, isso era uma concepção exclusivamente masculina, mas que na verdade o estupro nada mais é do que um exercício de poder, em um contexto de assimetria de gênero, né?
Então, a gente tem que entender que hoje a gente trabalha com a ideia de uma cultura do estupro, né? Que são concepções sociais, são compreensões de sociedade, organização de uma sociedade que estimula e naturaliza a violência contra essas mulheres de uma série de formas, né? Um dos grandes exemplos disso é a pornografia, né? Que objetifica a mulher, que atrela toda a questão do prazer sexual, um prazer exclusivamente masculino, através da humilhação, muitas vezes, da submissão completa dessas mulheres, né? A própria questão de que o estupro seria um ato de impossibilidade de controle dos instintos masculinos, como se isso fosse algo esperado pela ideia de masculinidade, pela compreensão do ser homem, né? Isso causa uma transferência absurda de responsabilidade de fazer com que as mulheres devam evitar essa agressão e não os homens serem responsáveis por controlar suas próprias condutas. A mulher não pode se vestir de determinada maneira, a mulher não pode estar na rua sozinha, a mulher não pode querer flertar, porque senão ela vai despertar aquele monstro sexual e aí o problema é dela, né? Então são essas compreensões que fazem com que a violência em sociedade, a violência sexual contra as mulheres seja naturalizada, ou seja, vista como algo inevitável, né? E aí, dentro dessa cultura do estupro, existem o que a gente chama de mitos do estupro, que dificultam ainda mais o reconhecimento dessa espécie de delito, né? Que é o que a gente chama de a existência de um estupro real, ou, entre aspas, de novo, respeitando os termos usados pelos artigos que eu li e tudo mais, a vítima ideal, a vítima de verdade, né? Então seria aquela ideia de que o estupro só acontece com uma pessoa quando ela sai durante a noite, um desconhecido para ela, pega no beco escuro, usa uma arma, bate violenta, né? Essa é uma ideia completamente contrária às evidências que a gente tem de que quase 85% dos estupros acontece no ambiente doméstico ou por pessoas muito próximas, né? Esses estupros de estranhos no beco, que se chamam de estupro real, ou como a Rita Segato chama estupro cruento, eles são, eles são muito mais difíceis de encontrar do que efetivamente os estupros entre companheiros, os estupros de amigos, vizinhos, né, de namorados, enfim. Então, esse é um primeiro grande mito que a gente precisa superar se a gente de fato quiser enfrentar a violência sexual contra as mulheres. O segundo é o do homem monstro, estuprador monstro. A gente tem essa ideia, e é muito interessante a discussão que o caso da Pelicot na França está tendo agora, de que o estuprador é um monstro que está à margem da sociedade, que não pode ser um bom pai de família, não pode ser um membro religioso, não pode ser uma pessoa trabalhadora, honesta, benquista, né? Como se essas características elas impedissem que aquela pessoa fosse vista como um estuprador, né? E o caso da Pelicot está sendo muito interessante Larissa, para. Hum. deixa eu só te interromper rapidinho. É que tem algumas pessoas que estão tentando entrar na sala, e aí, como tu Ué, não mas não tá. apareceu aqui. Não. Não. Onde que eu encontro isso? Tu vai aí, nos participantes e vai ter uma abinha. Se tiver gente, vai ter ali aguardando. Não, Então tá. não tem, só não aparece ninguém. Quem é que está tentando entrar, Ada? Não, é que eu acho que na realidade foi uma interpretação ah, dúbia aqui, porque tem gente aqui do grupo dizendo, ah, hoje eu não consigo entrar, não consigo entrar também, daí eu acho Não, não. O não? pessoal da disciplina da UERJ já tá tentando entrar, mas eles não estão conseguindo. Bom, Agora apareceu um. Fernanda. Tá. Eu vou tentar mandar outro link, então, ver aqui se eu cato o link. tranquilo. Eu vou deixar essa aba participante aberta, então, aqui. Mas ele aparece para mim. Eu aceitei umas 3 pessoas já. Aparece sim, vai aparecendo nos balãozinhos. Tá, beleza. Então, onde que eu parei? A questão da Pelicot está sendo muito interessante, porque está trazendo um debate amplo na sociedade para mostrar que o estuprador é qualquer um,
né? Ali naquela sala com réus tinha bombeiro, tinha empresário, tinha médico, né? Todas essas pessoas, não existe um perfil do estuprador, não existem características do estuprador, ele não é uma pessoa que está à margem da sociedade, não é uma pessoa louca, ele é um homem, um filho saudável do patriarcado, né? Então, outro mito que se tem muito que a sobrevivente provoca essa violência com seus comportamentos, como eu já tinha dito, com a roupa que usa, com a forma como se porta, o descontrole, né? Que eu também já falei, a questão do instinto masculino, que o homem não pode parar seus instintos. A forma como a vítima deve reagir também é um dos mitos. A gente acredita, ou muito se fala que a vítima de verdade, de novo usando o termo que foi usado pelos pesquisadores que cunharam, que ela luta, que ela grita, que ela resiste bravamente ao estupro, senão não é estupro, né? Que a pessoa que realmente é estuprada, ela tem que se mexer, sendo que a gente já sabe que isso não é verdade. Cada corpo reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito. E já tem muitas pesquisas hoje na área da psicologia, principalmente, dizendo que a reação majoritária é congelar, é se submeter, porque, querendo ou não, para as mulheres, é uma reação de vida ou morte. Ou eu resisto, luto e boto a minha vida em risco, ou eu me submeto e isso acaba de uma vez, né? Então, isso é uma questão, e apareceu muito na pesquisa, nas decisões, como os juízes exigem uma reação dessas mulheres, né? E reação posterior também. Como é que tu reagiu depois? Por que que tu não foi direto para a polícia? Por que que tu não fez exame de corpo de delito imediatamente? Por que que tu demorou 1, 2, 3 meses para denunciar, né? Ou por que que tu continuou no lugar e não saiu imediatamente correndo pedindo ajuda? Todas essas questões acabam colocando essas mulheres em julgamento. É elas que estão sendo julgadas, não são os homens, não são esses réus, né? E um dos mitos também que eu notei muito ali, e que vem se falando cada vez mais, as discussões quanto ao consentimento, a compreensão de consentimento, ela é muito recente. E não faz muito tempo que se começou a discutir que o consentimento inicial, ele não é perpétuo. Tu pode muito bem dar início a uma relação de forma consensual e ali no meio do caminho desistir. E isso não dá o direito ao homem de acessar o teu corpo porque tu disse que sim. Eu quis te beijar, eu não quis transar. Eu quis transar, mas no meio do caminho eu desisti de transar. Naquele momento, o consentimento acabou. E muito se ainda interpreta que se tu deu o consentimento inicial, o homem não tinha como saber que tu não queria mais. Então, esses mitos dificultam muito que, primeiro ponto, se reconheça que a conduta é um estupro, e segundo ponto, que se condene esse homem, né? Ainda que se reconheça, que se entenda que aquilo é uma conduta que merece uma sanção penal. No segundo passo que a Rebecca Cook e a Simone Kuziak trouxeram, seria o caso de identificar o dano, né? De diagnosticar como esses estereótipos efetivamente estão uh, uh, impedindo o acesso dessas mulheres à justiça, estão dificultando. Eu elegi uma teoria que tem se falado agora, apesar dela ser mais antiga, de 2007, tem crescido muito o desenvolvimento dessa teoria, então, e ela é muito interessante, principalmente no estágio atual das lutas feministas e racistas, em que essas práticas elas vão se camuflando e vão se tornando cada vez mais difíceis de serem identificadas, né? Hoje em dia é difícil de achar numa decisão dizendo que o Fernando Cortes fez uma cortesia estuprando aquela mulher que estava provocando ele. Mas esse mesmo raciocínio ele está nas decisões, com muita frequência. E essa teoria, ela permite que a gente identifique essas sutilezas. Eu não vou me deter muito sobre isso, porque eu acho que é realmente a parte mais importante para a compreensão dos resultados depois foi aquela que eu apresentei primeiro, mas basicamente quando a gente fala de injustiças epistêmicas, e aqui epistêmicas como com construção de conhecimento, né? É que uma injustiça epistêmica acontece quando, por alguma forma, a credibilidade que eu atribuo a um sujeito, ela é comprometida por um motivo preconceituoso, né? Então, quando a gente está se relacionando em sociedade, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês,
vocês não têm muito conhecimento sobre quem eu sou, vocês precisam fazer uma análise da credibilidade que vocês vão atribuir a mim. Vocês não vão simplesmente aceitar que o que eu estou falando é verdade. Para isso, vocês vão usar estereótipos, né? As informações que vocês têm que podem extrair de mim para determinar a minha credibilidade. Se por algum motivo algum de vocês me atribuiu uma credibilidade menor porque eu sou mulher, isso é uma injustiça epistêmica, de acordo com a Miranda Fricker. A credibilidade que vocês estão atribuindo a mim, ela está comprometida por um preconceito identitário, por eu ser mulher, né? Se tivesse aqui uma mulher negra, talvez a credibilidade pudesse ser menor, porque é uma mulher pertencente um contingente negro. Então, seria um duplo preconceito impactando na credibilidade que vocês atribuem a quem está falando. Essa teoria ela não é feita para dentro, não é feita exclusivamente para o Poder Judiciário. Então, quando a Miranda ela traz a injustiça, a primeira forma de injustiça epistêmica, que é a testemunhal, ela não está se referindo à testemunha no processo, ela está falando em qualquer pessoa que fale, que traga informações. Tá? Então, existem duas formas de injustiça epistêmica que a Miranda Fricker detectou, que seria a injustiça testemunhal, que acontece no nível individual, como eu aqui falando para vocês fazendo análise da credibilidade que vão me atribuir, e a injustiça epistêmica hermenêutica, que seria num plano estrutural, né? Seriam estereótipos, preconcepções de um grupo como um todo, e não de um indivíduo. Com relação à primeira etapa, que é a injustiça epistêmica testemunhal, eu acho que deu um problema nos meus slides. Deu um problema nos meus slides. Vamos lá, tá ao contrário. Tá um pedaço de cada, mas vou falar assim. Ai, céus. Tá, não deem bola para os slides, teve um erro. Basicamente, a injustiça epistêmica testemunhal, ela faz com que um falante receba menos credibilidade do que merece em relação ao pertencimento a um determinado grupo, né? A Miranda traz dois casos centrais de injustiça epistêmica testemunhal, que seriam os casos que ela compreende como mais gravosos. O primeiro deles seria a objetificação epistêmica, quando essa pessoa ela é rebaixada de sujeito de conhecimento, ou seja, uma pessoa capaz de transmitir conhecimentos, para objeto de conhecimento, ou seja, uma pessoa através da qual tu retira informações que tu acha útil, mas que ela não é capaz de construir um conhecimento ou de te trazer uma informação. O segundo seria a disfunção comunicativa fundamental, que para a gente aqui, para essa pesquisa é muito interessante, muito importante. Ela usa o exemplo da pornografia. Até dialogando com a Catherine McKinnon, ela diz que a pornografia objetifica as mulheres de tal forma que elas perdem, ainda que elas não sejam impedidas de dizer não, o não delas tem a consequência equivalente ao silêncio, né? Que a McKinnon fala, todo não é um sim. A mulher diz não, o homem entende que é sim. A mulher diz não quero, o homem entende que é um jogo de conquista. A mulher diz não quero, ele acha que ela está se fazendo, porque na verdade ela quer sim, ela só está se fazendo de difícil. Então, esses seriam os dois casos centrais da primeira espécie de injustiça, que é a testemunhal. A segunda espécie de injustiça, que seria hermenêutica, ela envolve os recursos compartilhados de interpretação, né? Os conhecimentos que se tem, as informações que se tem, elas são invariavelmente produzidas pelos grupos que estão no centro do poder. Os grupos que estão marginalizados, eles têm menos condições de construir e influenciar essa construção do conhecimento. Isso acaba fazendo com que as experiências desses grupos marginalizados, né, no caso mulheres ou mulheres negras, que a gente está trabalhando aqui, elas sejam de difícil compreensão, tanto para quem as vive, as experiências de quem vive, para que a pessoa tenha uma compreensão completa de que está sendo vítima de violência doméstica, por exemplo. A Jenkins trabalha muito com isso, ela chama de unacknowledged rape, situações em que mulheres estão sendo estupradas e não sabem, pela falta de conhecimentos compartilhados que se tem com relação a isso. E também, para dar um exemplo, para vocês não ficarem perdidos, assim, a questão da dificuldade que as mulheres, o principal exemplo que a Fricker dá sobre isso, ela dialoga com a Susan Brown Miller,
na época em que não se tinha ainda cunhado o termo assédio sexual, a dificuldade que essas mulheres que sofriam assédio no trabalho consistente tinham de explicar para as pessoas que aquilo que elas estavam sentindo era uma violência. Por muito tempo se entendeu que aquilo não fazia sentido. Hoje se sabe que isso é uma espécie de violência muito complexa, e essas mulheres, elas têm condições de perceberem que estão sendo vítimas e de serem compreendidas por outras pessoas quando elas relatam essa experiência. Então, uma injustiça epistêmica e hermenêutica acontece quando falta esses recursos sociais de interpretação para que as pessoas compreendam a experiência, né? E o caso central dessa forma de injustiça hermenêutica é a disflação descontrolada de credibilidade, que é quando a pessoa, além de pertencer a um grupo socialmente marginalizado e por isso ser conhecida e reconhecida como menos digna de credibilidade, ela ainda está trazendo uma situação que a sociedade não tem mecanismos para entender. Então, é basicamente a chance dessa pessoa ser acreditada é nenhuma, né? Então, basicamente seria isso a questão da injustiça epistêmica que eu busquei identificar na pesquisa, porque eu achei interessante perceber de que forma essas vítimas não estão sendo acreditadas e onde os estereótipos estariam incidindo. O terceiro ponto da pesquisa, e para não me alongar muito, eu vou ser bem sucinta, que na terceira etapa é determinar o papel do Poder Judiciário. Como eu falei, a minha atenção ela ficou voltada para a análise das provas e a tomada de decisão judicial pelos magistrados. Então, eu me vali da epistemologia jurídica, que é uma área do conhecimento também mais recente, com origem no direito espanhol, que está sendo muito divulgada agora, principalmente pela Janaína Matida, Gustavo Badaró, Raquel Erdi, e ela é muito útil, principalmente para mim foi muito interessante perceber como eu, dentro do judiciário, auxiliando na elaboração de minutas, como a gente faz as coisas erradas, né? Como a gente deixa de buscar ferramentas que possibilitem uma decisão judicial mais objetiva e menos associada à íntima convicção do magistrado, né? Então, o que a epistemologia nos oferece de ferramentas? Ela, primeiramente, ela divide essas etapas decisórias, né? Ela define que valorar a prova é uma coisa e que decidir é outra. Então, nessa primeira etapa, tu deveria simplesmente analisar quais são as provas presentes e qual das hipóteses está mais provada, ou seja, um crime de estupro. Na primeira etapa, olha, eu tenho o depoimento da vítima, da sobrevivente, ela está falando, essa sobrevivente está me dizendo que ela foi estuprada. Trazendo uma segunda confirmação desse depoimento, nós temos a avaliação psicológica, né, que confirma que não há nenhum indicativo de que essa pessoa esteja mentindo, nenhum indicativo de que ela esteja sendo influenciada, né, ou nós temos o depoimento da testemunha X, que confirma tal ponto. Do lado do réu, nós temos a negativa do réu, nós temos a menção à testemunha tal, e aí se decide sem uma questão de profundidade, qual delas está mais provada, independente de se provado o suficiente. A hipótese acusatória está mais provada, ok, vamos para a segunda etapa, que seria os estándares probatórios, né? Essa hipótese que está mais provada, que encontra mais respaldo no conjunto probatório, ela está provada o suficiente para o tipo de ação que a gente está no processo penal. Ela está provada o suficiente para evitar os riscos de dano que o estándar probatório visa evitar. Por que isso é importante? Porque ele retira do magistrado aquela análise inicial de já avaliar os depoimentos com base em se eu posso acreditar em ti ou não. Primeiro tu vai ver qual está mais provada, depois tu vai ver se está provado o suficiente, né? Isso é muito importante, porque eu já vou até antecipar um dos resultados, porque isso não aconteceu em nenhuma das decisões que eu analisei. Em nenhuma das decisões essas etapas foram respeitadas, né? E isso foi um dos grandes problemas de subjetificação das decisões, né? De subjetividade nas decisões. E um problema que também tem que ser falado é que o estándar probatório é uma questão legislativa, né? Uma escolha legislativa, que o Brasil não fez. Então, hoje não se tem uma escolha legislativa sobre qual é o estándar probatório a ser utilizado, então acaba que o direito brasileiro fica importando o beyond a reasonable doubt, ou acima de
qualquer dúvida razoável do direito americano, que não tem nenhuma baliza objetiva, né? Cada juiz entende que acima de qualquer dúvida razoável significa uma coisa, que é mais um elemento de portas abertas para essa influência desses estereótipos. Então, basicamente, agora já indo para a parte de campo mesmo, eu delimitei a minha amostra às decisões da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque é uma pesquisa feita por uma orientanda da minha orientadora, Carmen, que é a Bruna Gambini. Ela identificou que na Sexta Câmara Criminal nós tínhamos uma desembargadora que absolvia com muito mais frequência réus acusados de estupro que em outras câmaras. Então, nós pensamos que seria um campo fértil para a nossa análise. Então, ficou delimitada a Sexta Câmara Criminal. Nós trabalhamos só com apelações, em razão do contato com o mérito, né, da imputação. Crimes sexuais limitados ao artigo 213 do Código Penal e suas formas qualificadas, para evitar as questões envolvendo a presunção de violência em razão da idade da sobrevivente. Nós delimitamos o ano de 2022, porque a gente pretendia identificar a aplicação do protocolo, que já teria um ano aí de indicação de uso, e nenhuma decisão mencionou. Então, mas igual ficou delimitada para esse ano. A nossa amostra, então, ficou determinada em 48 processos, e desses 48 processos nós analisamos tanto a decisão de primeiro grau quanto a decisão colegiada, então foram analisadas 96 decisões. Como que eu coletei esses dados? Aqui foi um surto coletivo, foram muitos dados. Primeiro eu mapeei essas decisões, né, identificando sobrevivente, raça do sobrevivente, réu, raça do réu, se os magistrados, qual era o sexo dos magistrados, porque a informação gênero não está disponível, né? Então tive que usar na assinatura lá embaixo, se estava magistrado, magistrada, desembargador ou desembargadora. A composição do segundo grau, se ela tinha uma composição mista ou era exclusivamente composta por homens. Os resultados, obviamente, eu tentei mapear os casos que envolviam violência doméstica, os casos que as pessoas sobrevivente e acusado eram conhecidos. Eu trabalhei com a ideia da Rita Segato, que eu já tinha mencionado para vocês, de estupro cruento, que seria aquele estupro real, do beco, da arma, do desconhecido, da violência física, né? Eu busquei ver se a violência era física e se de alguma forma foi aplicada a perspectiva de gênero. Com relação aos estereótipos, então, eu procurei aqueles estereótipos que eu já mencionei para vocês. Eu busquei, de alguma forma, identificar se havia exploração de arranjos de gênero, e por arranjos de gênero eu delimitei as questões de papéis sociais atribuídos a homem e papéis sociais atribuídos a mulheres. Procurei todos aqueles mitos e procurei algum indicativo de cultura do estupro. Para tentar evitar o subjetivismo de eu ler uma decisão e eu imaginar que ali estaria sendo usado um mito, eu considerei como presente esses estereótipos, esses mitos e a cultura do estupro apenas quando eu podia tirar diretamente do que o magistrado falou, né? Então, tudo aquilo que eu percebia, isso aqui certo que tem a ver com a cultura do estupro, e eu não podia tirar das exatas palavras dos magistrados, eu não usei. Assim como eu também não considerei que houve presença de estereótipos, exploração de arranjos de gênero, mitos e cultura do estupro, quando a defesa trouxe essas questões, mas elas não foram aceitas na sentença, porque isso aconteceu em a grande maioria dos casos, se não todos. Então, foi uma barreira que eu coloquei aí para evitar um subjetivismo do meu resultado. Busquei as injustiças epistêmicas naquelas formas, nos casos centrais da Miranda Fricker, né, as duas formas, cada um dos seus casos centrais, da mesma forma, quando era possível extrair do que o magistrado efetivamente estava dizendo que houve uma atribuição equivocada de credibilidade em razão desses estereótipos, ainda que, obviamente, eu não tenha encontrado coisas grosseiras do tipo assim, uma mulher negra não se pode confiar,
A forma, eu trouxe um trecho depois para vocês entenderem como isso dá na prática, me permitia ver quando essa atribuição equivocada acontecia. E, por fim, com relação à epistemologia, eu anotei todas as provas que foram produzidas em cada um dos casos, procurei pela nomeação das ferramentas, que eu não falei com vocês, mas a epistemologia ela traz uma série de ferramentas epistêmicas indicando quando cada uma é usada e qual é o objetivo de cada uma delas. E procurei identificar se houve ou não separação de etapas, o que foi preponderante para a decisão do magistrado, se houve uma indicação de um estándar e no que ele consistiu, se essa credibilidade a ser atribuída à vítima ela foi verificada à luz de uma lógica patriarcal, ou seja, se o comportamento dela foi valorado para essa definição. E eu busquei identificar também uma questão que a Daniela Colores, que é uma pesquisadora nessa área também, que ela chama de perversidade, que é quando a gente exige das vítimas a perfeita semelhança entre o que disse na etapa policial e o que disse na etapa judicial. Como se a memória fosse algo fixa e a pessoa tivesse que reproduzir exatamente as mesmas palavras do mesmo jeito, senão há incongruências no relato da vítima, né? Tentei identificar quando houvesse um controle intersubjetivo, né? Se tivesse como limitar e delimitar o raciocínio dos magistrados, se eles estavam claramente indicando como, se eles desviaram da análise dos fatos e se o convencimento pessoal do magistrado sobre o que aconteceu naquele caso era determinante. Mapeei todos esses dados, coloquei numa planilha, gostaria muito de ter visto o seminário do Léo falando do Notion antes da minha pesquisa, porque eu tive que fazer bolinhas pintadas no formulário do Google. O Notion teria me salvado várias horas de trabalho. E aí, analisei esses dados. Tá? Com relação à primeira etapa, a identificação dos estereótipos, eu confirmei o que eu já tinha lido nas pesquisas anteriores a esse respeito. Mulher honesta, mulher suspeita, então, mulher mentirosa, louca, vingativa, elas estão presentes em todas as decisões. Todas as decisões partem não da análise da conduta do réu, dos fatos, mas de se essa mulher pode estar falando a verdade. Elas são recebidas pelo sistema de justiça criminal com a presunção de mentira. Elas estão mentindo. Me prove que você está falando a verdade. Então, há uma inversão completa aí de valores, né? Não é o réu que precisa, enfim, demonstrar que os fatos não ocorreram no sentido de a vítima está falando a verdade, está comprovado, agora cabe à defesa, né, trazer o contraponto. Não, a vítima precisa provar que está sendo acreditada em primeiro lugar. Então, basicamente, o réu, além dos preconceitos que tem contra ele ainda tem a seu favor, contra as sobreviventes, ele ainda tem a seu favor a suspeição da vítima de plano. Não. Tem uma pesquisadora, meu Deus, esqueci o primeiro nome dela, socorro. Vou lembrar no meio do caminho, que ela trabalha, na tese de doutorado dela, ela terminou dizendo que hoje os estereótipos, eles devem ser buscados nos não ditos, né? Que tu não vai mais enxergar uma linguagem tão aberta de preconceitos, né? E ela refere que para ela foi bastante frustrante, porque ela foi fazer pesquisa dela em 2017, se não me engano, ela realizou a pesquisa, pensando que ela ia encontrar um cenário que nem aquele encontrado no livro Estupro, Crime ou Cortesia, e que não é nada disso, né? E eu confirmei isso, pelo menos os resultados da minha pesquisa confirmam isso, que é difícil de encontrar, apesar de eu ter encontrado um bem absurdo, que é difícil que esses preconceitos hoje se manifestem de forma aberta, eles estão camuflados. A gente precisa recalibrar os olhares para encontrar ele, até para a gente poder enfrentar isso depois. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, basicamente de trechos de decisões em que a gente identifica que o juiz não está querendo dar credibilidade a essas mulheres, mas ele não diz isso. O caso primeiro ali da menina na saída da festa era uma menina que estava ficando com um cara que conheceu na festa. Ele disse que ia dar carona para ela, chegar no carro,
ele estuprou a sobrevivente. E aí depois os amigos chegaram e levaram ela em casa. E o réu inventou que a vítima e a família, a sobrevivente e a família, elas estavam buscando imputar falsamente porque ela estava brava, que ele não queria assumir um relacionamento, embora fosse inequívoco, todos os amigos referiram que eles se conheceram naquele dia, né? Então o juiz falou: reconheço que a motivação para a falsa imputação não é de todo plausível, mas a negativa dele sobre o que narra a denúncia não pode ser descartada com o que foi trazido ao grampo dos autos. Embora não exista atrito prévio entre os envolvidos, a sugerir a ofendida fosse imputar o fato em falso estupro, não há como saber o que de fato ocorreu. Há espaço para cogitar de constrangimento ou arrependimento posterior, exposição frente aos demais presentes na saída da festa e até possíveis maus entendidos. Ou seja, ele está dizendo que o que o réu falou não faz sentido, que não tem provas, mas ele mesmo assim não confia nessa mulher. Que essa mulher não tem motivos para mentir, mas mesmo assim ele prefere reconhecer a dúvida em favor do homem. Então, mulher suspeita gritando aqui. Não, no réu não faz sentido, mas eu ainda não confio em ti. Eu vou pular, senão vai ficar muito. Ninguém mais vai aguentar me ouvir. Quanto à questão da raça, tá? Eu fiquei um pouco frustrada no início, até coloquei isso na dissertação, porque eu esperava ver, assim, de plano, uma diferença entre os casos em que as sobreviventes fossem brancas e que as sobreviventes fossem negras. E eu não vi. Quando eu estava lendo as decisões, me pareciam todas muito semelhantes, à exceção da uma que se sobressaiu, que eu já vou falar. Inicialmente, eu notava os estereótipos das mulheres suspeitas, da mulher honesta, mas eu não conseguia encontrar expressamente a mulher negra e pressexualizada. Mais à frente, fez muito sentido, né? Qual era a influência disso. Mas nesse primeiro momento, para mim, foi meio frustrante, assim, será que não tem racismo aqui, sabe? Como assim? Enfim, à frente eu descobri. Outra questão que a gente confirmou foi que, sim, o estupro acontece principalmente entre pessoas conhecidas, muito entre companheiros, né? E isso trouxe uma tônica que, para mim, confirma o que vem se falando em questão de cultura do estupro, né? E naturalização da violência doméstica. Os magistrados, eles têm muita dificuldade de compreender a complexidade dessa forma de violência, né? De sair daquela ideia da violência sexual física, da ameaça, para entender que o estupro ele acontece em diversas outras formas, e não só naquela forma exemplar, né? Mesmo nos casos em que houve uso de violência física, quando o estupro era entre companheiros, havia uma dificuldade muito grande dos magistrados compreenderem aquilo como estupro. Um dos casos que me chamou muita atenção foi entre esse casal, em que a sobrevivente havia terminado o relacionamento há mais de 10 anos com o acusado, e ele continuava voltando para casa dela, prensando ela contra a parede, apertando as nádegas dela, jogando ela na cama para deitar por cima, dando beijos nela. A filha do casal foi ouvida, confirmando os relatos da mãe. O filho foi ouvido, confirmando os relatos, que inclusive às vezes ela dormia na cama, no quarto com os filhos, por medo de que ele entrasse em casa de noite para fazer isso. E a conclusão do magistrado foi que, ao sentir dele, embora evidentemente haja uma zona cinzenta em acarinhamentos típicos de companheiros do lar conjugal e a prática de atos propriamente libidinosos, o fato é que não se logra extrair com a certeza e a contundência necessária a justificar uma condenação criminal, tenha o apelante agido com o propósito específico da satisfação da libido ao agarrar a vítima. O que se verifica, assim, é a insistência do acusado em ignorar as reiteradas súplicas da ofendida pelo fim da relação, a qual datava de mais de 20 anos. E se de um lado não se pode negar que tal conduta seja moralmente reprovável, de outra senda não se pode desarrar que ela não constitui um ilícito penal. Ou seja, todos os elementos do tipo estão aqui reconhecidos, mas os magistrados não entenderam isso como um estupro, porque, afinal de contas, ele só estava tentando lutar pelo amor dele, né? Então, esse tipo de situação
demonstra a dificuldade que eles têm de compreender a complexidade dessa violência. Com relação ao potencial da perspectiva de gênero, foi muito interessante notar que, sim, tem muito potencial, e que ela devolve às mulheres essa posição inicial de credibilidade, tá? Dos casos que eu analisei, em 60% deles, quando de alguma forma a prova foi analisada com uma perspectiva de gênero, a credibilidade dessas mulheres foi assegurada. Ai, meu Deus, preciso ir rápido pelo horário. Já tinha adiantado para vocês a questão da epistemologia jurídica, né? Protocolo, etapas, ferramentas, ninguém usou. Não foi mencionado em nenhum momento, né? Então, essas decisões, elas não são controláveis objetivamente do ponto de vista externo, tampouco interno. Os magistrados acabam se confundindo naquilo que eles estão dizendo ou pensando. Eles não sabem exatamente como organizar esse pensamento, né? Pela falta desse uso dessas ferramentas mais objetivas. Eles usam, aqui eu não comentei com vocês, mas existem dois tipos de inferência, uma delas que é muito utilizada e deve ser utilizada no processo, que é aquela questão de conhecimentos amplamente difundidos, mas também existem experiências amplamente difundidas, como os preconceitos e estereótipos, que têm origem espúria e não podem ser utilizados, né? E aí, em muitos casos, o que se sobressaiu foi o uso dessas inferências com origem preconceituosa sobre outros tipos de inferência. E eu acho que a coisa mais relevante aqui, em termos de epistemologia jurídica, que a gente identificou foi que o sistema de valoração de provas, na verdade, é utilizado como um estándar, e que o estándar probatório que vige hoje é a íntima convicção do magistrado. Em vez de ser utilizado como uma forma de atribuir valor probatório às provas, em oposição àquela antiga regra das provas tarifadas, ou seja, uma prova vale mais que a outra, esse sistema de valoração da prova, da íntima convicção, na verdade, foi transformado em estándar probatório. Então, a dúvida está superada quando o magistrado entender no seu íntimo que assim está. Não há nenhuma forma de controle. O que eu botei aqui? Essa é a decisão, aquela que para mim foi incrível. Isso mostra como o estándar probatório não existe, como não há controle subjetivo, tá? O réu e a vítima, ou a sobrevivente, desde o início do processo, a sobrevivente desde o início do processo fala: nós nos conhecemos num jantar entre amigos, na casa de um amigo, nós fomos para a casa do acusado para transar, chegando lá ele não tinha camisinha e eu me opus ao sexo. A sobrevivente diz que ele ficou bravo, com raiva dela ter desistido, e estuprou, brutalmente agrediu, e depois disso deixou ela na casa da amiga. A amiga foi ouvida, disse que ela estava completamente desfigurada, tem documentos prontuários médicos, tem laudo dizendo que ela estava com o ânus e a vagina com lacerações, né? E o magistrado reconheceu isso. Mas o réu falou que eles tinham transado consensualmente, mas que depois ele se incomodou com ela e deu um pau nela, ou seja, a violência estava confirmada. E o magistrado surgiu com uma terceira hipótese, que ninguém alegou, de que, na verdade, tudo que teria acontecido ali seria uma hipótese de um masoquismo inicialmente consentido, segundo ele próprio. Ele usou essas palavras. Que, na verdade, o que aconteceu foi que a sobrevivente se meteu numa relação masoquista, sem entender muito bem o que significava o masoquismo, e que no meio do caminho ela quis parar, porque ela não tinha gostado, mas aí já era tarde demais, então ele desclassificou para lesão corporal. Então, e ele colocou aqui um link de sexo masoquista, para caso o leitor quisesse se inteirar do que é o sexo masoquista, ou seja, a íntima convicção deu para esse magistrado um poder tão grande que ele criou uma hipótese acusatória. E não só criou uma hipótese acusatória, como ele não se deu conta que ele próprio descreveu na sentença dele todos os elementos nucleares do tipo. Porque se houve um consentimento inicial e lá no meio do caminho ela desistiu, como ele próprio reconheceu, e foi violentada por isso, houve estupro. Ou seja, essa dificuldade de organização de raciocínio faz com que questões grotescas como essa aconteçam. Porque se houvesse o segmento de todas as etapas como deveriam ser seguidas,
e do uso das ferramentas, essa decisão certamente não teria vida, né? Correndo aqui, um recorte racial. Eu peguei pouquíssimos casos de mulheres negras, 21% da amostra, apesar delas serem, em regra, as vítimas em 50, se não me engano, o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou 54% dos casos, né? E aqui eu descobri por que que eu não identifiquei expressamente lá. Tem uma figura que o Adilson Moreira fala que seria a figura do racismo sem racistas, né? Que é quando o racismo ele opera sem que a pessoa que opera ele se entenda racista. E aqui, para mim, ficou muito claro, fazendo um comparativo do percentual de vezes em que as vítimas, as sobreviventes negras, elas foram impactadas por estereótipos e tiveram a credibilidade reduzida frente às sobreviventes brancas, fica evidente que sobre essas mulheres o racismo pesou, ainda que não expressamente, né? Eu fiz uma tabela, não sei se está muito pequeno para vocês verem. Os azuizinhos aqui são as mulheres negras e os laranjas as mulheres brancas, né? Sobre as mulheres negras, em 40% das decisões, os estereótipos influenciaram a decisão. As mulheres brancas apenas em 21%. Os mitos do estupro, de novo, 40% das decisões envolvendo sobreviventes negras foram impactadas por mitos de estupros e arranjos de gênero, sendo que para as mulheres brancas, 18 e 26. Injustiças epistêmicas, objetificação, disfunção, sempre essa mesma discrepância violenta, assim, né? Inclusive na questão das diligências na polícia. Quando as sobreviventes eram brancas, em 47% dos casos, houve a produção, a investigação, ela fez mais do que apenas ouvir a sobrevivente e ouvir o réu, né? Foi buscar uma testemunha que não tinha sido referida, foi fazer alguma diligência. Quando essas mulheres eram negras, isso aconteceu só em 30% dos fatos, ou seja, essas mulheres elas estão desacreditadas desde lá do início da persecução penal. Então, sobre essas mulheres, a lógica da honestidade pesou com muito mais força, né? O descrédito foi muito mais recorrente e com muito mais influência, né? Então, embora esse racismo ele não esteja aberto, ele está, sim, fazendo com que essas mulheres tenham muito menos acesso ao sistema de justiça. É isso, pessoal. Desculpem ter demorado tanto. Que é isso, foi ótimo. Parabéns, Clarissa. Muito obrigado pela exposição, muito clara. Diferentemente das decisões dos magistrados, a tua exposição e a tua dissertação está muito clara e organizada na descrição, análise e conclusão. Pois bem, gente, então está aberto para o debate. Quem quiser fazer questões, observações, eu tenho as minhas, mas deixarei para depois. Então inicio. Professor, Saulo, Oi, Marcos fala, Marcos. Faleiro. Bom, como que vai o senhor? Tudo bom? Só parabenizar pela exposição, dizer que a gente julga muito o estupro lá no estado de Mato Grosso. Eu sou magistrado e realmente, assim, não foge da nossa hipótese, da nossa percepção mesmo, e até essa falta de esse estándar probatório mínimo, geralmente que a gente usa é o senso comum mesmo, viu? Não tem. A gente até cita aquela jurisprudência do STF que trata do estándar probatório mínimo, mas parabenizar a colega e dizer que nada do que ela disse aí foge do que acontece no Brasil inteiro, viu? É bem isso mesmo, tá? É basicamente isso, tá? Muito obrigado pela apresentação e pela conscientização desse magnífico trabalho. Nossa, muito obrigada.
Obrigado, Marcos. Bem, teve uma hora ali até que eu fechei o vídeo que eu fui procurar um texto que eu não achei, que é referente aos protocolos positivos de consentimento, né? A gente está discutindo né, a questão do consentimento, enfim, e ficou muito, enfim, se divulgou muito aquele protocolo do Ministério da Educação da Califórnia, né? Não sei, não sei até que ponto chegou a, a analisar com mais detalhe, Clarissa, mas assim, que isso se tornou lei, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais, enfim, sobre essa questão do consentimento, essa questão dos protocolos positivos, né? Como é que tu interpreta isso? E, e daí o que eu me lembrei bastante na exposição, acho até já comentei contigo, né, daquele trabalho que é um trabalho clássico do Juan Ruiz Rico, El Sexo de Sus Senhorias, que é sobre sexualidade de tribunais da justiça na Espanha. E me lembro também de um relato que daí ele é mais intuitivo, porque não é baseado em pesquisa empírica com controle metodológico, né, mas que é feito pelo Hamilton no Aplicação da Pena e Garantismo, né, que ele narra, desde a experiência de magistrado dele, como nos casos de delitos sexuais, o interesse do magistrado no detalhamento do fato pela vítima é uma coisa que supera totalmente os demais casos processuais, né? O Hamilton chega a mencionar que é quase uma espécie de um voyeurismo do magistrado em relação aos detalhes, né, do ato sexual, né? Então, mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Obrigada. Então, sobre a questão do consentimento, eu identifiquei uma grande dificuldade dos magistrados e até mesmo dos acusados de entenderem o que seria um consentimento válido, né? Tem um caso bem, que acho que exemplifica bem isso aí, de a sobrevivente estava numa festa, conheceu esse réu através de um amigo, os dois beberam muito e se beijaram, com consentimento, enfim. No final da festa, a menina ia embora e ele falou que ela poderia dormir lá, já que ela estava bêbada, e ir embora no dia seguinte. Ela aceitou. E ele entendeu isso como um consentimento para o sexo. E ela estava muito alcoolizada, ela refere que ela não conseguia opor resistência física àquilo, e ele confirma que ele percebeu a resistência dela, mas que ele entendeu aquilo como um jogo, que ele achou que ela queria, mas que era um jogo de sedução. E os magistrados, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, eles acataram essa ideia do réu de que ele não tinha como saber que essa mulher não queria sexo. Porque ela foi até o quarto, porque ela não disse não explicitamente, porque ela não opôs resistência física, como ela disse, apesar de ter conseguido manifestar alguma coisa, então que não estaria certo que essa sobrevivente não quis transar. E isso é muito interessante, assim, até em termos das discussões que se tem hoje sobre consentimento. A gente até estava conversando antes, Sala, sobre o artigo que vai ficar para o ano que vem, porque é muito extenso, tem uma doutrina muito grande, e ainda é uma questão muito incontroversa dentro do próprio feminismo, dentro do próprio movimento de mulheres, sobre o que seria consentimento, afinal de contas, né? Inicialmente teve um movimento que passou a trabalhar com a ideia de que não é não, ou seja, que a falta do consentimento ela ficaria explícita, ela demandaria um não verbal, né? Então que se trabalhou com a ideia de que nós precisamos parar a partir do não, e depois veio uma segunda onda que começou a dizer só um pouquinho. Não é a partir do não que nós precisamos parar, a gente precisa parar na ausência do sim, né?
Então, É do não houve protocolo positivo, né? Só sim é sim, né? exato. Enquanto não houver o sim, né, se pressupõe que não se avança o sinal. Exatamente. E um sim, claro, e essa é a nova onda. Eu acho que eu cheguei a te mandar e, tipo, indico muito para quem gosta do assunto esse livro que precisamos falar sobre o consentimento, porque ela traz, as autoras, elas trazem exatamente isso, assim. Como a gente saiu do não é não, para o sim é sim, e o sim precisa ser livre, precisa ser esclarecido, ele precisa ser sem qualquer tipo de pressão, de insistência, para a gente pegar situações exatamente como dessa menina. Ela não disse não, ela não disse sim, ela não tinha como opor resistência, mas ela claramente não manifestou interesse. Então, isso também é ausência de consentimento. Então, essa questão ainda está muito incipiente, assim, essas ondas de compreensão de consentimento, elas têm vindo muito, e o livro traz até, daí já saindo da questão de penalização de comportamentos, mas de questão de amadurecimento de relações, e enquanto construção social sobre isso, de que como a gente precisa entender que esse consentimento, ele trabalha com diálogo constante, né, de a gente entender que o consentimento ele é de cada etapa, né? Tipo, de um jeito grosseiro seria de que os casais, eu posso te dar um beijo, eu posso colocar minha mão aqui, tu tá afim de transar? Como é que tu quer transar? E o consentimento ele precisaria perpassar todas as etapas, né? E trazendo isso assim para uma questão que seja mais facilmente penalizada, né? Porque é difícil trabalhar com a ideia, pelo menos nesse momento, assim, então, de como é que a gente penaliza isso, como é que a gente identifica esse estupro dessas formas, mas pelo menos que se trabalhe com um sim, sem constrangimento, para cada uma das coisas, né? Eu quero te beijar, mas eu não quero transar. Eu preciso te dizer que eu quero transar. Não é porque eu te beijei que eu tô te dando um consentimento para tudo. Então, o meu sim aberto, ele precisa vir para cada uma das etapas, né? Isso impediria absolvições como desse caso dessa menina, né? Então, ainda é uma questão, é muito interessante, eu estou adorando ler sobre isso, de como a gente vai trabalhar a partir de agora com essas novas compreensões de consentimento. E não me lembro mais, acho que eu tinha perguntado sobre o detalhamento dos relatos das vítimas. É Eu uma não curiosidade voyeurística Eu nos não me depoimentos chamou pessoais. atenção. Não me chamou atenção. Eu não acho, eu acho que essa questão de, de eles quererem saber cada detalhe acaba vindo menos como uma questão voyeurística e mais como uma questão de análise de credibilidade mesmo. Tipo, eles querem que essas mulheres elas recordem passo a passo tudo que aconteceu e eles refazem isso passo a passo, porque, meu Deus, aqui ela disse que ele botou a mão na bunda primeiro, mas aqui ela disse que a primeira mão foi no peito, sabe? Sendo que existe uma distância gigante disso, sendo que a memória, a psicologia do testemunho já trabalha há muitos anos com isso, de que a memória não é fixa. Essas Fora que vítimas, essas... revitimiza também, né? Fora que Exato, revitimiza. exato. Isso é uma das maiores formas de revitimização, porque isso dá um amplo campo para a defesa perguntar o que quiser, né? Isso foi uma das coisas que eu identifiquei, apesar dos avanços que a gente tem na legislação mesmo. Pô, Lei Mariana Ferrer está aí desde 2021, 2022, não me lembro mais, mas expressamente diz que esse tipo de questionamento ele não serve, não presta. E as pessoas magistradas amplamente permitem esse tipo de questionamento. Então, acaba que é muito mais da defesa essa questão de buscar cada um dos detalhes, porque depois a defesa vai atacar cada vírgula errada, do que do próprio magistrado. Assim, eu notei que eles não perguntam tanto, pelo menos nos casos que eu acompanho como assessora de desembargadora, assim, quando eu preciso escutar as audiências, o protagonismo é dos advogados. E nas sentenças, apesar de eu não ter acesso aos depoimentos, né, eu não escutei para saber quem fez as perguntas, mas os detalhes em si da relação sexual não são tão importantes quanto os detalhes periféricos, porque é na periferia da declaração
que eles vão buscar descredibilizar essas mulheres. Como tu reagiu, como tu não reagiu, como é que a pessoa que estava no quarto do lado não ouviu, o portão estava aberto ou fechado. Teve um caso que o magistrado, apesar da narrativa da vítima, dos laudos, da sobrevivente, dos laudos periciais, da prova estar perfeita, assim, no sentido de que houve aquela forma de violência, o magistrado disse que não dava para acreditar nela porque ela falou que o portão da casa estava quebrado, foi consertado pelo cunhado, sendo que o cunhado disse que não foi ele que consertou. Ou seja, o laudo pericial comprovando a violência, as chaves do réu foram apreendidas na casa, o irmão do réu confirmou que a chave era dele, a polícia foi lá e ligou e abriu a porta. Eles não se conheciam. E aí, porque ela disse que o portão foi consertado pelo cunhado, que disse que não, ele disse que ela estava mentindo. Então, eu acho que menos curiosidade sobre o ato em si, mais curiosidade sobre aquilo que interessaria depois a defesa para desqualificar esses depoimentos. Eu vou fazer uma pergunta. O senso comum aqui, quando a gente está julgando, demonstra que, às vezes, as juízas mulheres, elas são muito mais exigentes com as mulheres do que, ou igual aos homens, vamos dizer assim. A magistratura, ela é conservadora, sabe? De uma maneira geral. E as mulheres são tão ou mais conservadoras quanto os homens. Isso foi detectado também na pesquisa que eu entrei um pouco mais tarde, o perfil do juiz, com a juíza mulher Eu mantém esse fiz mesmo esse. padrão, porque na prática que eu vejo aqui, a mulher às vezes ela é mais machista do que o próprio juiz, um homem, entendeu? Essa é a pergunta que eu tenho. Eu fiz esse mapeamento, eu analisei também o sexo dos magistrados, mas não me saltou aos olhos nada no sentido de que haja uma grande diferença. O que eu notei de diferente? As juízas mulheres, elas tendem a usar mais uma perspectiva de gênero, por exemplo, analisar o laudo pericial que deu negativo, sabe? Os homens têm uma tendência muito maior a dizer que o laudo pericial negativo, o crime não ocorreu. As mulheres com mais facilidade, pelo menos na minha amostra, né? Elas usavam outras questões para valorar. Por exemplo, esse tipo de violência não deixa vestígios, ou passou 2, 3, 4, 5 dias, meses do ocorrido, então esse laudo não é determinante, né? Nesse sentido, sim, mas em termos de decisão, eu não notei grandes diferenças, principalmente na Câmara, que eu estava super esperançosa lá da desembargadora que a Bruna Gambini tinha identificado como sendo o que mais absolve, mas na verdade eu descobri que é a própria composição da Câmara, com ela ou sem ela, as coisas aconteciam igualmente, então seria mais uma institucionalização da própria Câmara mesmo. Obrigado. Obrigado. Nada. Oi, Clary. Eu tenho umas questões aqui. Bom, primeiro queria te cumprimentar todo mundo, agradecer por poder estar presente, né? E, e adorei a sua apresentação. Eu queria até uma curiosidade aqui, que eu fiquei pensando, aonde você tem falado, apresentado o seu trabalho, a sua pesquisa, e como, nesse sentido, assim, como o meio jurídico tem reagido à, à sua caminhada, né? Pensando nas mulheres, mas também pensando na comunidade masculina, assim, né? Eu acho que seria bem interessante, assim, de olhar para isso, de ter uma curiosidade que eu fiquei aqui pensando, né? Me perguntando. Quando você falava, eu também lembrei, então, obviamente, do meu trabalho, que é sobre mulheres migrantes negras que saem do Brasil em busca de uma vida melhor e então chegam na Europa e acabam se estabelecendo na Alemanha. E ali são algumas narrativas, e tem duas, principalmente. Uma delas que foi traficada e teve que trabalhar durante vários anos presa, na prostituição, né? Mas, assim, como uma prostituição forçada. E depois que ela conseguiu sair, teve um julgamento na justiça, e eu exatamente na narrativa não perguntei, agora você levantando essas questões todas, eu
reflito, eu preciso voltar a conversar com ela sobre isso. É, mas, além desse julgamento, que condenou, obviamente, o tráfico de mulheres, mas como foi isso para ela? E ocorre que ela fala na narrativa um julgamento social das pessoas em volta dela, mulheres e homens, que perguntam, mas como tu não fugiu? Mas como tu ficou lá? Mas que história é essa? Por que tu não reagiu? Por que tu não matou o cara? Entende? Que vem todo um peso assim e que ela traz na narrativa. E a outra pergunta que eu tenho para você ou para todos nós aqui, que prostituição é estupro, né? Nas narrativas tem uma das meninas que trabalha anos na prostituição, que é ilegalidade no exterior, e você acaba encontrando com uma única das formas para sobreviver a prostituição, que eu acho que não só na Alemanha, na minha narrativa aparece, mas que realmente na Europa ou em outro lugar do mundo, não sei, nos Estados Unidos, é uma é um caminho, né? E aí, como é que fica a questão do estupro? É isso. Então, com questão, eu não peguei nenhum caso envolvendo, nessa análise, nessa amostra envolvendo profissionais de sexo, né? E justamente acredito que, e aí acredito, não tenho dados empíricos para, acredito, enfim, pela minha análise, pelo que eu ando lendo, porque não, ainda que haja uma quebra do consentimento no meio do caminho, dificilmente essas mulheres elas vão levar os casos à polícia ou vão levar os casos à justiça justamente porque não se consegue reconhecer que em algum momento possa haver essa quebra do consentimento, né? Ainda se tem muito essa ideia de que no momento em que tu pagou, ela aceitou o dinheiro, tu pode fazer com ela o que quiser. E aí vem a questão da pornografia, nessa da naturalização da violência, do sexo violento, de subjugação das mulheres. Então, não peguei, e vou te dizer que eu estou há 13 anos no judiciário trabalhando na assessoria, e eu nunca peguei um caso envolvendo estupro de uma pessoa, uma profissional de sexo, né? Então, acho que essa questão, e assim, são 13 anos na área penal, na área criminal. Nunca passou por mim um caso envolvendo estupro de prostitutas. E isso é uma questão que os movimentos de mulheres que trabalham com esse contingente populacional vem trazendo muito, né? A falta de segurança e a falta de proteção para essas mulheres, né? Que acabam. A misoginia ali opera com muito mais força, né? Se para mulheres que não trabalham com sexo, a misoginia já é um fator de violência, para essas mulheres é muito potencializado, né? Então, acho que nesse sentido que eu poderia dizer. E com relação ao julgamento social, ainda que eu não possa ter escutado os depoimentos da minha amostra, respondendo com relação aos processos que eu tenho acesso no meu trabalho do dia a dia, essas mulheres muitas vezes desistem no meio do caminho pelo julgamento, né? E às vezes na polícia. As que não desistem relatam muitas vezes. Olha, foi difícil, porque eu cheguei na polícia e me perguntaram por que que eu estava usando a saia tão curta. Me perguntaram por que que eu não fugi. Me perguntaram, se eu queria mesmo perder tempo com isso, que era só seguir a vida e, sabe? Então, esse julgamento social e trabalhando com a questão de estupro de crianças, por exemplo, o julgamento dentro dessa família é terrível, terrível, assim. Muitos processos vêm com testemunhas familiares dizendo que essas crianças mentem, que estão inventando, que elas estavam provocando. Enfim, é toda uma estrutura interna e externa do judiciário. Essa moralidade, ela não está só dentro do sistema de justiça, ela permeia todas as questões envolvendo esse delito, né? Eu acho que eu vou ter que, se a gente for se alongar, eu vou ter que pegar um carregador do meu computador. Não, estamos encaminhando já estamos no nosso horário, mas acho que
teria espaço ainda para mais uma questão, se alguém tiver algum questionamento breve. Obrigada, Clary. Obrigada, Mariane. Bom, gente, então eu vou encerrar, vou interromper a nossa gravação.